Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, hoje nós veremos essa parte aqui do nosso gráfico ETEC, ó. Gráficos, charges, tirinhas, tá bom? Vocês vão ver que cai muito, galera. O que vocês vão precisar para resolver esse tipo de questão? O que eu sempre coloco, fique calmo, tá? Vai aparecer, vão aparecer coisas que vocês não estão acostumados. Vocês vão precisar de muita calma para conseguir pensar e resolver. Não desiste antes de tentar. Número 2, atualidades. Eu poderia passar alguns links de sites de atualidades, da editora Abril, UOL, mas realisticamente eu tenho percebido que é muita coisa para ler, além da matéria que vocês já têm para estudar. Sendo que basta vocês acompanharem algum jornal na televisão, ou abre sites de jornais aí, Estadão, G1, UOL, Terra, e ver só o que tá na página principal mesmo, tá? O que está sendo mais falado. É isso que costuma cair, o que tem mais impacto na sociedade em determinado ano, semestre ou momento, tá? Então, atualidades não precisa muito mais que isso na ITEC. Geografia, noções. Gente, é noções, não é conteúdo. Aqui é diferente, ó. História é conteúdo. Eu nem coloquei aqui porque cai na parte de conteúdo. Apesar de ter gráfico, mapa, você tem que saber realmente o conteúdo de história. Mas é um item dos seis. Gramática, não tem jeito, vai ter que saber. Matemática básica e lógica. Lógica a gente já estudou. Matemática básica, não vai pedir nada demais. E um pouquinho de lógica. Então, esses são a receita pro bolinho aqui são esses seis itens, tá? Vamos aqui para nossa primeira questão. As duas primeiras são de prova recentíssima. Ele dá uma charge aqui. Por que é tão difícil seguir em frente com nossa vida? Meu Deus, cérebro, largue isso. Aí o cérebro aqui, ó, desculpe, soltar. O que ele está soltando aqui, ó? Erros do passado. O cérebro está segurando erros do passado e o coraçãozinho aqui está tentando subir. É isso que eu identifiquei até agora. Pera, por que continua tão difícil? Aí o coração olha para baixo e olha e fala assim: Por que você trouxe isso?" O cérebro, foi mal. Pode ver que o cérebro ainda não largou, ó. Medo de errar. Primeiro ele estava segurando erros do passado. O coração falou para ele soltar. Beleza. Aí o coração percebeu que ainda estava difícil. Ele falou: "Ué, mas por que ainda tá tão difícil?" Quando ele olhou, o cérebro estava segurando medo de errar agora. Percebe? Vamos ver o que ele quer. Com base na interpretação dos quadrinhos. Ó, interpretação dos quadrinhos. Tem que saber interpretar quadrinho, gente. Vamos lá. Letra A. A emoção se liberta facilmente. A emoção, gente, é o coração, tá? Deixa eu mudar a caneta aqui, ó. A emoção se liberta facilmente dos erros do passado? Não, gente, ó, tanto que o erro do passado tá aqui embaixo, ó. Medo de. Não, erro do passado tá aqui e o medo de errar aqui embaixo. Não se libertasse facilmente, o cérebro não ficaria segurando. B. A razão supera o medo de errar. A razão é o cérebro. Supera o medo de errar? Tanto não supera que o medo de errar está sendo carregado aqui embaixo. C. A razão é a única responsável. A razão é o cérebro. Por guiar as ações. Tanto não é que quem está escalando é o coração. D. A emoção norteia as decisões futuras. E a razão apenas analisa os erros do passado. Não, ó. A razão não analisa apenas os erros do passado. Ela está aqui com medo de errar também, ó. Então não pode ser. Sobrou qual? A letra E, gente. Ó, não preciso nem ler. Mas vamos lá. A razão e a emoção devem avançar juntas. Exato. Libertando-se dos erros do passado e do medo de errar. Exato, ó. A razão e a emoção, que é o coraçãozinho e o cérebro, tem que andar juntos.
Eles têm que se libertar do erro do passado e do medo de errar. Perfeito. Percebe? Gente, charge, tabela, encara essas coisas, gente, como um mapa. Vai ficar mais claro lá embaixo. Cada alternativa é uma rota. Você tem que olhar todas as rotas e ver qual rota se encaixa no mapa que ele deu. O mapa é a charge, tá bom? 39. Ele só viaja de ônibus, aviões caem. Então tem uma pessoa aqui, alguma coisa no ombro dele aqui, ó. Um novo relacionamento antes só do que mal acompanhado. Tá vendo que ele tá sempre com medo do que pode acontecer? O trabalho dele é um lixo, mas paga bem. Quem é esse no seu ombro? É meu medo. Ah, tá, já descobrimos. Esse no ombro dele é o medo. É uma metáfora pro medo que a gente sente na nossa cabeça. Ele fica inventando desculpas pra tudo. Não são desculpas, lembre-se, você é um cara precavido. Legal. Aí o que que pega nessa questão que o pessoal erra? Assinale a frase que é um contraponto. A maioria das questões pergunta de acordo com a charge. Não, aqui não é de acordo com a charge. É um contraponto, é o que está contradizendo ela, tá bom? Tem que ficar atento para isso. Ah, aprendi que a coragem não é ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. Exato. Ó, pode ver que na charge ele não vence o medo em nenhum momento, vence. Ele sempre aceita aqui, ó. Ele fica no emprego que é ruim. Ele não quer um novo, ó, não quer um novo relacionamento, porque antes só do que mal acompanhado. Ele tá com medo do que um relacionamento pode fazer com ele, se pode machucar ele. O trabalho é um lixo, mas paga bem. Ele tem medo de trocar de trabalho. Ele só viaja de ônibus, avião cai. Ele tem medo de avião. Aqui, na alternativa A, ó, aprendi que a coragem não é a ausência do medo. Exato, beleza. Mas o triunfo sobre ele. Pode ver que ele não triunfa em nenhum momento sobre o medo. Então isso aqui é um contraponto. Por isso a alternativa A, tá? Vamos ver as outras. Lembra, você tem que ver cada rota. B. Um dos efeitos do medo opa, é perturbar os sentidos e fazer que as coisas não pareçam o que são. Exato, ó, ele só viaja de ônibus porque os aviões caem. Gente, a probabilidade de um avião cair é muito menor do que ter um acidente de ônibus. Então, realmente, faz parecer que as coisas sejam o que elas não são. Tá de acordo com a charge. Mas eu queria aqui, ó, um contraponto. C. O medo é um dos sentimentos humanos mais dissolventes, porque nos leva a fazer muita coisa que não queremos fazer. Verdade. Tanto que ele tá ficando num emprego ruim aqui, por exemplo. Ó. Você acha que alguém quer ficar no emprego lixo? Não. Mas ele acaba ficando por causa do medo. E deixa de fazer muita coisa que queríamos e necessitávamos fazer. Então está de acordo com a charge. O medo é extrema ignorância em momento muito agudo. Ignorância aqui, gente, não entenda como pejorativo. É uma ignorância no sentido de ausência de conhecimento. Ele está ignorante a situação. Então o medo realmente é uma forma de ignorância em momento muito agudo. Na hora que você precisa trocar de emprego, saber se você quer um novo relacionamento, o medo te impede. Aqui, ó, tá de acordo com a charge. E os homens se dividem em duas espécies: os que têm medo de viajar de avião e os que fingem que não têm. Realmente, ó, os aviões caem. Ele tá falando que tem medo de avião. Aqui, ó, tá de acordo com a charge, tá vendo? Como ele pediu contraponto, alternativa letra A. 20. Ó, agora a gente vai. São seis questões de uma mesma prova, gente, abordando esse assunto que a gente está conversando, tá? Seis questões. Então, é relevante essa parte da matéria? Muito relevante, né? Pode ser a diferença de você estar ou não na ETEC.
Ó, eu chamo isso aqui de questão espanta-aluno, porque ela tem normalmente duas coisas. Você não está acostumado a ver questão nesse formato e envolve alguma matemática. Quando tem esses dois, aluno assusta já de cara. Aqui ele fala de uma coisa atual, os hotspots. Não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo, mas as estimativas são de que os cientistas identificaram uma pequena fração. Animais que existem no mundo. Parece que os cientistas decifraram uma pequena fração. Quanto? Entre 1 e 10%. Tá bom. Das espécies com as quais dividimos nosso planeta. Contudo, a diversidade biológica global vem sendo afetada pelas atividades humanas. Tá. Já dá para fazer a 1 aqui, ó. De acordo com o texto, a porcentagem que se refere ao número de espécies identificadas pelos cientistas é o que a gente marcou de amarelo aqui. Até agora é melhor representada na reta real pelo ponto. Aí você vê, reta real? O que tem a ver? Que porcentagem? A porcentagem ele deu aqui, gente, ó, entre 1 e 10% que os cientistas descobriram. É que a gente está acostumado, gente, a fazer assim, ó. Uma reta aqui até aqui. Indo de 1 até 100%, certo? Perceba que ele me deu outra aqui embaixo, ó. É a mesma coisa, só que em vez de 1 a 100%, é na verdade de 0, né, gente? A 100%. Vai de 0 a 20, em vez de 100. A única mudança foi essa. Se fosse aqui, ó, 1% de 100 seria 1. 10% de 100 seria 10. Como que é aqui nessa reta de baixo? 1% de 20. Porcentagem, gente, matemática básica. Quanto que dá? 0,2. Certo? Então, meu primeiro intervalinho é 0,2. E 10% de 20? 2. Então, meu intervalo aqui é de 0,2 até 2. Por que eu estou fazendo isso? Olha o que ele pergunta. De acordo com o texto, a porcentagem que se refere ao número de espécies identificadas pelos cientistas, entre 1 e 10%, então entre 0,2 e 2. Perceba, gente, ó, cada pontinho desse é 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Cada risquinho desse é uma unidade. Perceba que o meu intervalo ficou entre 0,2 e 2. Bom, o 0 está aqui. O 2 está aqui. Qual ponto está entre esses dois aqui, ó? O P. Não é? Pronto. Alternativa A, resposta da questão 20. Foi assim algo de outro mundo? Não, gente. A única diferença é que em vez de 0 a 100, ele fez de 0 a 20, tá bom? Não é para você se espantar. Fica calmo. É só você analisar. Ó. Em vez de 1 a 100, ele fez de 1 a 20. A única diferença foi essa. O resto foi uma porcentagem simples aqui. 1% e 10%. Vamos ler a parte de baixo aqui, ó. Em 1988, o ecologista inglês identificou as áreas mais ameaçadas no mundo, a quais chamou de hotspots. Em 99, embora apresentassem apenas 1,4% da área do planeta, os 25 hotspots identificados abrigavam 44% de todas as espécies de plantas e 35% das espécies de vertebrados terrestres. Para um hotspot de área, para ser um hotspot, a área deve ter pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas,
que só existem naquela região. Tá, então para ser um hotspot precisa de duas coisas. Duas coisas. Pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas e ter 30% ou menos de sua vegetação original preservada. O que ele quer saber na 21? Considere o quadro que apresenta os dados do projeto. A partir da definição de hotspot que ele me deu, acabei de fazer de roxinho, apresentada no texto, e dos dados do quadro, e considerando apenas a porcentagem de área desmatada até 2009, o bioma extra-amazônico que pode ser classificado como hotspot. É clássico ETEC, gente. Eu sei, quando você lê aqui, ó, 44%, 35%, 1,4%, 25%, 1.500, você fala, nossa, quanta informação. É isso que ele quer saber se você está na frente dos outros concorrentes. Gente, isso aqui é um mapa. Ele vai te dar uma rota lá na questão. Você tem que pegar a rota e ir no mapa. Esse texto, gente, é seu mapa. Ele te deu um mapa. Aqui ele te deu uma rota. Vamos lá. Percebe que ele está falando de área desmatada. Uma das coisas para identificar aqui, ó, um hotspot é ter 30% ou menos de sua vegetação original preservada. Aqui, ó. A área original, a área desmatada. Mas eu não quero a área desmatada. O que ele fala no meu mapa? Área preservada, tá bom? Gente, se o cerrado, a área original é isso aqui, não me importa. Qual que é a área desmatada? 48,22%. Então qual que é a área preservada? É 50 menos 48,22. Isso. Opa, 50 não. Na verdade, a área que eu tenho é 100, né? 100%. Menos 48. Percebe que aqui, mesmo que fosse 50%, tivesse desmatado 50%, a área total ainda seria 50%. Mas para ser um hotspot, precisa ser menos de 30 ou menos. Então não pode ser o cerrado. Mata Atlântica. Qual que é a área desmatada? Eu tenho 100%, eu desmatei 75,88. Vamos arredondar para 75. Quanto sobrou? 100 menos 75, sobraram 25%. Opa! 25% é menor do que 30%. Já achei aqui, ó, Mata Atlântica. Resposta letra B. Mas vamos ver as outras rotas aqui. Caatinga. Tudo, gente, eu começo com 100. Menos 45. Mesmo que você arredonde para cima 50, vamos arredondar para 45. Quanto que sobrou se desmatou 45? A área preservada vai ser 100 menos 45. 55. Percebe? Não pode ser Caatinga. Tem que ser menor ou igual a 30. No Pampa, vamos aproximar aqui para 55. 100 menos 55. 45. Não é menor ou igual a 30. Ó, tô andando nas minhas rotas aqui que ele deu. Muita gente marcou Pantanal, 15. Porque não percebeu o que ele falou? Ele não falou área desmatada, ele falou área preservada. Olha seu mapa, não tenta inventar. Muita gente marcou Pantanal. Vamos aproximar para 15. Sobrou quanto? 85 preservado. Para ser hotspot tem que ser menor
do que 30. Sua área X tem que ser menor do que 30, menor ou igual. Percebe que o único que se encaixou foi a Mata Atlântica? Resposta letra B. Agora aqui um pouquinho de matemática básica. Admita que a área da superfície do planeta seja 500 milhões de quilômetros quadrados. Tá. 500 milhões de quilômetros quadrados. Logo, pode-se estimar que o tamanho médio, tem que saber média, de cada hotspot em 1999. Gente, não usa calculadora no treino de vocês. Aqui eu estou usando para o vídeo não ficar muito longo, tá? Ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Em 99, embora representassem apenas 1,4% da área do planeta, os 25 hotspots identificados. Então, em 99, esses hotspots representavam apenas 1,4% da área do planeta. Tá bom. Quanto que é 1,4% da área do planeta? É a área do planeta vezes 1,4%. Tira dois zeros aqui. 5 milhões vezes 1,4. 1,4 vezes 5, 20. 5 vezes 1, 5, 6, 7. Tinha uma vírgula aqui, você coloca uma vírgula aqui. Então, 5 vezes 1,4 dá 7. Ainda sobraram 6 zeros. 7 milhões. Tá bom? Belezinha. Mas o que ele perguntou? O tamanho médio de cada hotspot. Quantos hotspots tinham? 25. Gente, média é só dividir. 7 milhões dividido por 25. Vamos fazer aqui, ó, na calculadora. Vamos pegar um número que dá para dividir por 25. A partir de 100 vai dar o número certo. Então vamos pegar 700 dividido por 25. 28, tá bom. Peguei 700. Então sobraram ainda 1, 2, 3, 4 zeros. 28 vezes 10. Quantos zeros sobraram? 4. 28 vezes 10 a quarta. Pronto. Tá feito aí. Conhecimento básico de matemática, gente. 22B. 23 e 24. Vamos lá, 23. Tem aqui, ó, um peixe, aí ele tá saindo, evoluindo até o homem, e o homem aqui tá jogando lixo no mar de novo. Após a leitura do cartoon, opa, após a leitura do cartoon, pode-se concluir corretamente que representa os hábitos primitivos compartilhados entre seres humanos e outras espécies. Que outras espécies? Se é uma espécie só que está evoluindo. Hábito primitivo não pode ser. Quem está jogando é o ser humano atual. Percebe como já não pode ser? Lembra, isso aqui é seu mapa. Cada alternativa representa uma rota. Você tem que olhar todas as rotas até achar a rota correta.
Corrige o modelo darwiniano, evidenciando o desenvolvimento das espécies por meio da convivência pacífica e ordenada. Não tem convivência porque ela está evoluindo, gente. Nesse momento, na realidade, existe uma espécie não evolui do nada, não evolui sem a evolui devagar. Mas do cartoon não tem convivência pacífica, só tem uma espécie evoluindo. E falou corrigir o modelo darwiniano, gente. Darwin é famosíssimo pela teoria evolucionista. Não pode ser. Mas pelo cartoon você vê que não é também, ó. Não tem convivência pacífica e ordenada. C. Distorce o modelo evolucionista, retratando a influência negativa do consumo desenfreado na manutenção da biodiversidade. Que consumo desenfreado? Não viaja. Ah, mas ele está jogando lixo que é derivado de consumo, não está na charge. Esse lixo pode ser qualquer coisa. E distorce o modelo evolucionista? O que tem a ver modelo evolucionista com consumo desenfreado? Nada, né? D. Critica o modelo evolucionista. Dificilmente, gente, vai ser isso. Segundo o qual os seres vivos surgem a partir do material orgânico, descartado de outros seres vivos. Gente, o cara está descartando depois de evoluir. Como que os seres vivos surgem a partir do material orgânico descartado? Descartado por quem? Alguém tem que descartar. Se não evoluiu ainda, como que vai ter alguém para descartar? Não tem nada a ver com o modelo evolucionista. Só pode ser aí, ó. Utiliza a teoria da evolução para evidenciar hábitos ambientais destrutivos do ser humano. Isso. Qual hábito ambiental destrutivo? Jogar lixo no oceano. Como poluir o ambiente do qual se originou. Realmente, ele se originou desse oceano que ele está jogando lixo. Tudo a ver com o nosso mapa. Alternativa letra E. 24. Gente, isso aqui relata sobre os gêneros textuais, tá? Tem diversos. Sobre o cartoon, gênero textual tem narrativo, tem argumentativo, tem vários tipos. Quem for nosso aluno aí vai ter aula disso. Aqui ele te ensina, define-se como composições socialmente estáveis que têm o objetivo de passar determinadas informações, tá? Cada gênero textual tem suas peculiaridades, verdade, que varia de acordo com seus objetivos, informar, criticar, convencer, relatar. Olha, ele está te ensinando com o público-alvo, adulto, criança, professor, com seu canal de veiculação. Olha, ele te ensinou o que é um gênero textual, hein? Sobre o cartão apresentado, assinale a alternativa que identifique corretamente as características desse gênero, seu objetivo e linguagem predominantes. Gente, você tem que olhar para o cartoon. No cartoon, está evoluindo do peixe, evolui até o homem, que joga lixo no lugar de onde ele se originou. Qual que é a crítica? Vamos ver a letra A. Desenho, ó, características desse gênero. Desenho humorístico ou caricatural, espécie de anedota gráfica. Satiriza comportamentos humanos. Exato, aqui tá bom. Olha lá, você tá jogando lixo da onde você surgiu. Qual que é o objetivo? Criticar, perfeito. Qual a linguagem? Não verbal, gente. Por que não verbal? Tem alguma coisa escrita na charge? Se tivesse, seria verbal. Ó quantas você já elimina só com isso. Não tem nada escrito, gente. É não verbal a linguagem. Objetivo, informar, você poderia ficar em dúvida. Ironizar, poderia ficar em dúvida. Entreter, poderia ficar em dúvida. Comover também. Essa coluna não ajuda muito. Mas está muito mais próximo de criticar. Desenho humorístico, com ou sem legenda? Não, não tem legenda. Segmento de história em quadrinhos. Não é um segmento de história em quadrinhos. É um quadrinho só. Desenhos em sequência, inicialmente sobre o cartão e depois em papel. Aonde está inicialmente cartão, depois em papel, gente? Em preto ou em cores? Não, não está em cores. Para fins característicos de amplo espectro. Não. Narração de particularidade curiosa ou jocosa aqui.
Antecede a margem dos eventos. Não, não antecede, gente, nada. Já está acontecendo. Ah, que acontece a margem dos eventos mais importantes. E por isso pouco divulgada. Lógico que não, o problema ambiental é muito divulgado. De uma determinada personagem, não. É da espécie, não é de um personagem. Então, alternativa letra A mesmo. 41. Ele fala aqui, gente, tudo isso da mesma prova, tá, gente? Olha quando essa aqui é a sexta questão da mesma prova. Ele fala sobre o acidente nuclear de Chernobyl. Foi responsável por uma série de modificações. Tudo bem. Quando espalhou grande material radioativo, que consiste em ondas eletromagnéticas com menores comprimentos de onda. Tudo bem. Há estudos sobre a esterilização de insetos machos do Aedes aegypti na esperança de atacar diretamente esse mosquito. Mosquitos machos são expostos a radiações semelhantes à de Chernobyl, sofrendo modificações críticas em seu material genético que inibem sua proliferação. Legal. A figura apresenta o espectro das ondas eletromagnéticas e logo abaixo a ordem de grandeza de seus comprimentos. De acordo com o texto, o tipo de radiação potencialmente capaz de combater o mosquito. Aqui está seu mapa. Aqui estão suas rotas. Gente, para combater o mosquito, você vai usar onda de micro-ondas, onda de infravermelho. Gente, onda de infravermelho aqui, ó. Que é isso aqui? É um celularzinho? O que é? Micro-ondas mata mosquito, gente. Ultravioleta, gente. Isso aqui tem o sol mesmo emite. Raio-X. Começa a entrar num lado perigoso aqui. Olha aqui, ó. Falou Chernobyl, você já teria que olhar para isso aqui. E ele fala que menores comprimentos de onda. Olha aqui como a onda é longa, ó. Olha os menores comprimentos aqui, ó. Já teria que responder só por isso. Mas raio-X vai matar mosquito, gente? Ultravioleta, do que tem aí naturalmente no Sol? Luz visível, infravermelho, micro-ondas, rádio? Não, né? Só pode ser raio gama. Falou aqui, gente, Chernobyl, ó. Falou menores comprimentos de onda. Se tem algum que pode ser aqui, é raio gama. Potencialmente capaz de combater o mosquito. Como você vai combater mosquito com micro-ondas? Não faz sentido, entendeu? Aqui é um pouco de lógica, mas ó, eu tenho um mapa aqui. Aqui eu tenho várias rotas. Essa rota não faz sentido. Essa rota não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Opa, essa rota faz sentido, é a minha resposta. Para questões assim que envolvem um desenho, mapa, tabela, gente, usa como mapa. Olha aqui, questão 3. Agora a gente vai para 3 questões de outra prova. Ele dá uma tabela aqui e fala assim: sobre a distribuição espacial dos grandes centros urbanos pelo mundo apresentados na tabela, o que eu posso afirmar? Então, de novo, isso aqui é um mapa para mim. Aqui embaixo eu tenho rotas. Vamos ver a rota 1. No final do século XIX, ó, para quem não sabe, gente, muita gente erra. Século XIX acha que é 1900 e alguma coisa. Não. Século XIX é de 1800, 1900, se não me engano aqui. Só confirmando aqui. Século XIX. Na verdade, 1801 a 1900 é século XIX. Século XX, 1901 até 2000. Século XXI, 2001 até 2000.
e 100. Tá bom? Tem que saber identificar o que é século 18, 19, 20. Opa, esse aqui são nossas rotas. No final do século 19, então aqui, final do século 19, aqui, 1900 ele está falando. As maiores cidades estavam concentradas nos países subdesenvolvidos. Gente, olha as maiores cidades aqui em relação à população. Londres, Inglaterra, é país subdesenvolvido? Estados Unidos é país subdesenvolvido? França é não, tudo país desenvolvido, ó. Então essa rota já não serve para mim. Essa rota já não me interessa. Rota B. No ano de 2015, a maioria das aglomerações urbanas estava concentradas em um único continente. A maioria das aglomerações urbanas. Aqui, ó, 2015, população. Onde que é Japão? Ásia, né, gente? Aqui eu coloquei esse mapa porque tem gente que não sabe. Ó, o Japão aqui. Ásia. Índia, gente. Índia é Ásia. Você não precisava saber. Mas Bangladesh e Paquistão, aqui ó, Bangladesh e Paquistão, tá aqui perto da Índia, também são Ásia, tá? Mas ele fala, a maioria das grandes aglomerações urbanas estava concentradas em um único continente. Ásia, 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 Ásia. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas linhas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, das 10, 6 estão na Ásia. Então, realmente, a maioria das aglomerações urbanas estão num único continente. Continente asiático. Muito bem. Viu como precisa de noções básicas de geografia? Lá embaixo, gente, eu coloquei um mapa com todos os continentes, tá? Ela faz parte do bônus aí. Bom, já descobrimos a resposta. Mas vamos olhar as outras rotas. Eu estou lá no dia da prova, eu estou inseguro. Eu não vou simplesmente marcar e não olhar as outras. No ano de 2001, vamos olhar essa rota de 2001 agora. Duas das maiores aglomerações urbanas do planeta pertenciam à América Latina. Não, ó, as duas maiores aqui, ó. Japão já é na Ásia, então essa rota já não me serve. Rota D. Nos três momentos registrados na tabela, aparece pelo menos, ó, nos três momentos, 1900, 2001, 2015. Aparece pelo menos uma cidade do continente europeu. Aqui tem uma cidade do continente europeu. Ó, em 2001, nenhum é europeu. Nenhum. 2015. Japão, Índia, nenhum. Só tem europeu em 1900, então essa rota não me serve. E, no ano de 2015, as três maiores aglomerações se encontravam no continente asiático. 2015. Ó, asiático, verdade. Asiático, verdade. As três maiores aglomerações. Nigéria não, Nigéria é África. Então a rota E não me serve. Resposta letra B. Tá vendo? Você olha seu mapa e segue as rotas. A rota que te levar para a resposta é a correta. 16. Suponha que você trabalhe para o governo e precise ajudar a decidir sobre a distribuição de verbas de saúde e educação. Para isso, você deve analisar as pirâmides etárias de 91 e 2010. Pirâmides etárias, percentual da população. É só olhar, gente. Suponha que você nunca viu. O que está falando aqui? É o percentual da população, essas barrinhas.
E essa barra de cima aqui, ó, faixa etária, é a idade. Então o eixo Y aqui são as idades e o eixo X é a percentual da população. Considerando as tendências apontadas pelas pirâmides etárias, as verbas devem priorizar. Vamos lá. Esse é meu mapa. Aqui são minhas rotas. Rota A, os programas de controle de natalidade. Gente, perceba que aqui está próximo do 10 o pessoal nascendo e próximo do 10 o pessoal nascendo, ó, 0. Olha em 2010, está mais próximo do 5 ó, agora. Então diminuiu a natalidade. Estão nascendo menos pessoas. Eu vou gastar verba com controle de natalidade? Não, né? Por si só já diminuiu. B. Os programas de atendimento pré-natal e a gestantes. Mesma coisa, está nascendo menos. Como que eu vou gastar mais com pré-natal e gestante se tem menos gestantes? Essa rota não me interessa. C. Ampliação do número de creches e educação infantil. 0 a 9, de novo, gente, estava próximo de 10, agora está próximo de 5. Tanto para mulher quanto para homem. Diminuiu. Se diminuiu, eu vou ampliar o serviço de creche se tem menos crianças? Não. D. Os serviços de saúde para crianças e jovens. Não, gente, criança diminuiu. Não vai fazer, não vai aumentar. Jovem seria controverso se ele deixasse só jovem, porque não tá, jovem tá meio parecido, meio que se manteve essa faixa de jovens aqui. Mas a de criança não. Criança diminuiu, não pode ser de criança. Essa rota não me serve. E assistência aos idosos e previdência social. Ó, percebe que os idosos aqui, ó, na verdade, vamos começar de baixo, né? Vou considerar a partir de 60. Ó, olha como aumentaram o número de idosos. Então, você investir em assistência aos idosos e previdência social faz todo sentido. Essa rota me serve, letra E. Percebe que eu tenho um mapa e tenho rotas. Qual rota me serve? Rota E. Então, começando a aprender a usar mapa, a usar tabela. Tem uma aqui que é fantástica. Gente, aqui é aquela parte que eu falei que precisa de gramática, tá? Eu só vou passar por ela para vocês verem a necessidade. Tem aqui a Mafalda. Graças a Deus chegou a primavera. Graças a Deus cheguei à primavera. E eu dizendo trivialidades. A interpretação do humor da tirinha se dá em partes pelo entendimento do funcionamento da crase. Quem não percebeu, tem uma crase aqui, tá, gente? Ó. Utilizada no segundo quadrinho. Assinale a alternativa em que há a explicação correta para o caso específico do uso da crase. Vamos lá. Mesma coisa, mesmo sendo gramática, e você sabendo, esse é seu mapa, essas são suas rotas. Vamos lá. Rota A. O verbo chegar estabelece no segundo quadrinho regência com a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. E se aglutina, se junta com um artigo que sucede o verbo. Mas chegou onde? Chegou a primavera. Percebe que tem a e a aqui? Quando você tem esses dois a somando, é justamente a nossa crase, gente. Rota A já me serviu. Percebe? Vamos para as outras aqui. Rota B. O uso da crase é opcional, pois a regência nominal do substantivo primavera determina o uso do artigo a. Regência nominal do substantivo primavera. Não, a regência se refere ao verbo chegar. Quem chega, chega a. O a do primavera é um artigo, a primavera. Não me serve.
C. Sempre que o verbo chegar estiver conjugado na primeira pessoa do singular, haverá crase. Não. E se não tiver um A? Cheguei até você. Crase aonde? Sempre que o chegar estiver conjugado na primeira pessoa, cheguei a você. Vamos deixar o A. Cheguei. Ou não, chega. Imagina que é chega a você. Não pode ter crase. Por quê? Crase proibida antes de pronomes pessoais. Você não tem crase antes de pronome pessoal. Então não é sempre, tá, gente? Não me serve. O uso da crase é facultativo, uma vez que sucede locução prepositiva. Na verdade, quando a gente tem locução prepositiva, a crase é obrigatória. Mas o que é uma locução prepositiva? Por exemplo, a procura de é uma locução prepositiva. À espera de, à direita de, à frente de. São locuções prepositivas. Quando você tem isso, você tem crase obrigatória. Antes do não, então de não me serve. E antes de pronomes possessivos femininos, o uso da crase é facultativo. Facultativo. Então, vamos ver aqui. Contarei. Imagina que tem aqui. Contarei o fato a. Tem que apagar aqui, tá, gente? Minha mãe. Percebe que o a tá antes de um pronome possessivo feminino? Então aqui você pode deixar assim, tá certo? Como você pode pôr uma crase aqui que também está certo. A gente chama de crase facultativa. Então não é obrigatória. Essa rota não me serve. Não se preocupem, quem for aluno aí com os casos de crase, gente, porque tem aula sobre os casos, não é tão complicado assim. Tem alguns casos de crase obrigatória, por exemplo, na indicação de horas, locuções prepositivas, locuções adverbiais. Tem alguns casos de locuções proibidas, não, de crase proibida e alguns casos de crase facultativa. Se você decorar nossa tabelinha, você que é aluno, você não erra a questão de crase, tá bom? 35. Aqui, gente, eu deixei isso aqui marcado, porque eu vou deixar isso aqui como bônus. Vou deixar no final do vídeo. Gente, cai muito em vestibulinho. Quem puder, fica para ver esse final. Eu vou falar de carboidrato, proteína, lipídio, sais minerais e vitaminas. E um pouco de sangue. Você vai matar muita questão de biologia com isso, mas muita, tá bom? Mas vamos fazer o que o vídeo propôs aqui primeiro. Ele dá aqui um texto e me dá meu mapa. O leite materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para a redução da mortalidade infantil. Permite ainda um grandioso impacto na promoção da saúde integral da dupla mãe e bebê. Isso aqui é mais aquela introdução, tá, gente? Ele sempre coloca uma introduçãozinha aqui no começo que não vai ajudar você a resolver. Nos primeiros dias após o nascimento, o leite materno, então o leite materno é chamado de colostro. Os primeiros dias após o nascimento. O leite de mães de recém-nascidos prematuros é diferente do de mães de bebês a termo. Então, a termo é o bebê que nasceu sem ser prematuro. A principal proteína do leite materno é esse negócio aqui, lactoalbumina. E a do leite da vaca é a caseína. A caseína é de difícil digestão para a espécie humana, tá bom? A tabela apresenta diferenças entre colostro e leite maduro. Entre o leite das mães de bebês
a pré-termo e bebês a termo. Pré-termo prematuro. E entre leite materno e leite de vaca. Gente, se você resolver essa questão, você resolve qualquer coisa, tá? Porque ele tem várias informações. Imagina que você está andando numa rua. Aí você coloca um mapa. É tanta rua, é tanta avenida que você se perde. É normal. Por isso você coloca no Waze para você ter o quê? Rotas, que são nossas alternativas, gente. Quando você olha aqui Nossa, deixa eu arrumar aqui. Quando você olha aqui, meu Deus, leite materno, leite de vaca, leite maduro, nutriente, é muita coisa. Você está olhando para um mapa. Se você quiser entender tudo de uma vez, você não vai conseguir. Por isso, gente, que você tem que ficar atento às rotas. Anda na rota e vê se a rota que ele deu tá certo ou errado. Só isso. Rota número 1. Ó, e note, as próximas 5 questões é de uma só prova. De novo, olha quantas questões caem dessa maneira. Rota número 1. Um bebê a termo de 27 dias. Tá. Aqui tem de 3 a 5 dias. Aqui tem de 26 a 29 dias. Então eu vou olhar essa parte. A termo. Tá bom. Um bebê a termo de 27 dias, ao ser amamentado, ingere 7 gramas por decilitro de lactose. Tá tudo em decilitro aqui e gramas por decilitro, então não tem problema. Lactose, tá aqui. Então, 27 dias eu olhei pra cá. A termo eu olhei pra cá. Lactose, ele me disse qual linha que eu vou olhar, essa aqui. Ingere 7 gramas, gente, por... Não, ele ingere 6,5 gramas por decilitro de lactose. Percebe que essa rota está errada? Então essa rota não me serve. Rota B. A lactoalbumina, a principal proteína do leite de vaca, é de fácil digestão para o bebê. Leite de vaca caseína, não é lactoalbumina. O leite materno é lactoalbumina. Tá errada essa rota. C. O leite da vaca, por ter mais proteína que o colostro, não falou isso, tem mais proteína, falou que tem proteína diferente. E que o leite maduro é mais adequado para a criança. Gente, leite da vaca não é mais adequado para a criança porque ele é de difícil digestão para a espécie humana. Não me interessa essa rota. D. O leite maduro consumido pelo bebê a pré-termo. Então tá, leite maduro. Vamos aqui no meu mapa. Leite maduro tá aqui. Bebê a pré-termo, tá aqui. O leite maduro consumido pelo bebê a pré-termo contém mais lactose. Que linha eu vou olhar? Lactose. Que o leite... Quanto que tem de lactose? 6. Contém mais lactose que o leite da vaca. Mais lactose que o leite da vaca? Tem, tá certo. 6 maior que 4,8. Tem mais lactose que o leite da vaca. E menos proteína que o colostro. Vamos olhar aqui a proteína agora. 1,4. Cadê o colostro? Ó, o colostro está aqui. Onde que está a proteína do colostro? Está aqui. Tem menos proteína? Verdade, porque 1,4 é menor que 1,9. Tem menos proteína que o colostro. Tá certo. Essa rota me serve. 35, letra E. Percebe? Eu só andei na rota que ele me deu. Nada mais que isso. Usa isso aqui como seu mapa. É só seguir a rota. E o colostro apresenta mais lipídios. Cadê? Colostro. Lipídios. 1,8.
apresenta mais lipídios, menos proteína. Cadê a proteína? Do que o leite maduro. Independente dos dias de vida do bebê. Cadê o leite maduro aqui, ó? Mais proteína, gente, ó. Independente dos dias de vida. Bom, se for de 3 a 5 dias, o colostro apresenta mais lipídios e menos proteína e menos lactose do que o leite maduro, independente dos dias de vida. Essa questão é chata, porque você vai ter que olhar um por um. Vamos olhar para lipídio. 1,8. Aqui já é 3, ó. Então ele apresenta mais lipídios do que o leite maduro? Já está errado. Já está errado. Já não me serve. Menos lactose. Menos lactose, tá certo. Menos lactose, tá certo. Menos proteína. 19, 13. Não, ó. 1,9. 1,3. Mais proteína. Já está errado também. Então essa rota não me serve. Percebe? Essa aqui, quanta coisa você tinha que olhar? Conforme você vai lendo sua rota, vai indo até o seu mapa e colocando onde que está a rota que ele te deu. É só ir analisando a resposta. Gente, a resposta está aqui. Cabe a você ir atrás dela através das rotas que ele te deu. (36) A quantidade de lactose que um bebê a pré-termo de 4 dias ingere ao ser amamentado com 80 ml de leite materno é... Primeira coisa, você sabe transformar? Falou de um bebê de 4 dias. Então, ele está nessa categoria aqui, ó. No meu mapa. A quantidade de lactose que um bebê a pré-termo de 4 dias... Ó, tá, pré-termo. Vamos na rota aqui, pré-termo. E ele falou qual? Lactose? É. Então eu vou olhar a linha da lactose. 5 gramas por decilitro. Ele ingere 5 gramas por decilitro. Ingere ao ser amamentado com 80 ml de leite materno é... Gente, vamos fazer aqui. Quanto que é 1 decilitro? Em mililitro. Você tem que vir para cá, ó, multiplica por 10 e multiplica por 10. Então eu tenho que multiplicar por 100. Então, 1 decilitro é igual a 100 mililitros. Tem que saber essas tabelas, principalmente essa. Quilômetro é a mesma coisa para metro, para mililitro, milímetro. Se for quilômetro ao quadrado, aqui em vez de 10 é 100. Se for volume, quilômetro cúbico, aqui seria 1000. Tá? Tem que saber isso aí. Mas a gente está falando de litro, e decilitro e mililitro. Então 1 decilitro é igual a 100 mililitros. Lá da tabela a gente sabe que tem 5 gramas de lactose em 1 decilitro. Mas 1 decilitro são 100 mililitros. Certo? Em 80 mililitros, eu vou ter quanto? Regrinha de 3 normal. Corta. Já vou cortar aqui 5 com 10 dá 2. Vai ficar 2x igual a 8. X passa dividindo, x igual a 4.
4 gramas. Alternativa letra C. Tem que saber isso aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus. Leia a tirinha que apresenta o diálogo entre Mafalda e seu pai e responda as questões de número 39 a 40. Ó, estamos na mesma prova ainda, hein? Que aplicou, o pai da Mafalda tá lendo aqui no jornal, que aplicou um soco no goleiro diante da indiferença do árbitro, que não marcou a falta. Como alguém pode ficar impassível diante disso? Aí a Mafalda olha o jornal no chão. É cada vez maior o número de crianças abandonadas e desnutridas. É bom ver que você se preocupa com uma coisa tão importante, papai. Todo mundo deveria ser como você. 39. No quadrinho, o pai de Mafalda utiliza a expressão ficar impassível. Já Mafalda, ao apresentar seu ponto de vista, emprega uma expressão que se contrapõe à usada pelo pai. Lembra lá em cima, contraponto? Então tem que ser uma coisa que seja o contrário. Gente, impassível é sem emoção, não liga, mais ou menos passivo. Impassível, que não se preocupa. Percebe que ela fala aqui, ó, que bom que você se preocupa. Se preocupar se contrapõe, o contrário de impassível. Então você usa aqui, ó, alternativa letra C. Assinale a alternativa que contém essa expressão, a expressão que se contrapõe. A que se contrapõe é se preocupa. 40. Na tirinha, Mafalda faz o uso de um vocativo. Gente, tem que saber o que é vocativo. É uma palavra ou expressão usada pelo enunciador para chamar ou interpelar o destinatário de sua fala. Vem sempre isolado por meio de vírgulas. Eu vou dar uma dica aqui para vocês usando o exemplo. Gente, coloca sempre um O na frente. Como assim? Vou dar um exemplo, ó. Acho que você está exaltado, ó querido. A vida, ó minha amada, é feita de escolhas. Percebe que está sempre entre vírgulas. E se você colocar um O na frente, faz sentido. Ó gente, temos que estudar mais. Ó crianças, vamos entrar. Não fale tão alto, ó Rita. Força, ó meu amor. Ó senhor governador, queremos nossos direitos. Entendeu? Não se esqueça da vírgula. Tendo isso em vista, assinale a alternativa que contém um vocativo utilizado por Mafalda. Ele fala que é um chamamento de um interlocutor. Com isso, você não precisava saber o que é um vocativo. Porque onde que ela chama o interlocutor? Quem que é o interlocutor? Com quem que ela está falando? Com o pai dela, ó. Ó, papai. Só pode ser letra D. 43. Analise aqui, gente, a importância de estudar atualidades. Não precisa nada demais. Abre um jornal de vez em quando, vê a página principal, assiste algum jornal. Porque daí você ia saber. É correto afirmar que a charge. Você saberia que isso aqui é a bandeira da Europa, gente. Da União Europeia, ó. Tem a ver com o que, os 43? Com a questão dos refugiados. Sobretudo sírios. Refugiados sírios, se você nunca ouviu falar, você está muito por fora. Tem que dar mais atenção para a atualidade. Que por conta da guerra em seu país, tentaram chegar à Europa pelo Mediterrâneo. Você vê que as outras não tem ironizam o muro de contenção à imigração mexicana. Que muro, gente? Eles estão no mar. Critica a ação brasileira em relação aos refugiados haitianos. Não, o Brasil aceitou os refugiados haitianos. Eles não morreram tentando atravessar igual os refugiados sírios. E o debate a situação dos jovens britânicos. Situação dos jovens britânicos. Por conta da saída do Reino Unido da União Europeia. Gente, olha a charge, gente. O pessoal tá morrendo afogado aqui, ó. Tem uma praia. Não precisava nem saber que isso aqui é a bandeira europeia, tá bom? Atualidades.
Essa aqui é tranquila. Tudo começou quando acordei e descobri que meu computador estava sem conexão com a internet, meu celular com sinal fraco. Subi no telhado e, ao conseguir sinal para o celular, a bateria descarregou. O mesmo ocorreu com o celular do meu pai, da minha mãe e da minha irmã. Quando fui recarregar a bateria, faltou energia elétrica. E então sobreveio o pavor absoluto. Aula de hoje, redação, tema: a situação mais apavorante da sua vida. Olha a situação mais apavorante da vida dele, ficar sem celular. O cartoon lido, o cartão lido trata de maneira cômica. Ó, as próximas 5 questões são da mesma prova, gente. Então, ó, de novo, 5 questões. O humor está baseado no fato de o aluno não entender o tema da redação. Não, ele entendeu. O tema era a situação mais apavorante da vida dele. E a situação mais apavorante da vida dele foi a questão do celular. Ele entendeu sim. B. Não ter permissão para usar celular de seus familiares. Não tem nada a ver, gente. Ele, ó. O mesmo ocorreu com o celular da minha mãe e do meu pai. Quando eu fui recarregar a bateria, faltou energia elétrica. Não fala de ele não ter permissão para usar o celular de seus familiares. Essa rota não me interessa. Conseguir consertar o computador que estava quebrado. Em nenhum momento falou isso. Essa rota não me interessa. Tratar como apavorante ficar sem acesso a dispositivos tecnológicos. Essa rota faz todo sentido. Alternativa letra D. Não poder terminar sua redação por conta da falta de energia elétrica. Não foi isso que ele falou. Essa rota não me interessa. Percebe como eu achei a resposta aqui, gente? 21. Gente, isso aqui é importantíssimo. Você que é aluno, fica tranquilo, mais tranquilo ainda. Você vai ter acesso aí aos principais conectivos, tá? Cai muito em português. Ei, Cal, porque mostra que você tem entendimento do que você está lendo. Ei, Calvin, quer brincar de papai e mamãe? Sei lá, como que se brinca disso? Primeiro você chega no trabalho, depois. Primeiro você chega no trabalho, depois eu chego do trabalho. Aí a gente reclama dos nossos empregos e briga para ver quem usa o micro-ondas primeiro. No quadrinho, a menina utiliza o termo aí como elemento coesivo para dar continuidade às ações que começou a descrever no terceiro quadrinho. Continuidade. Tá falando de tempo, né? Ó, primeiro isso, depois aquilo. Aí tá falando de tempo. Assinale a alternativa que contém um elemento coesivo que possa substituir corretamente o termo aí, preservando o mesmo sentido da fala da personagem. Ó, vamos lá. Aí a gente reclama dos nossos empregos. Aí tá falando de tempo, gente. Aqui, ó, tempo. Eu posso substituir por então, por exemplo. Por isso só já seria a alternativa letra D, ó. Porque se você, mas digamos que você não conheça os conectivos. Primeiro você chega do trabalho, depois eu chego do trabalho. Então a gente reclama. Daí a gente reclama. Aí a gente reclama dos nossos empregos. Percebe que dá para trocar? Entretanto, a gente reclama dos nossos empregos. Faz sentido, gente? Não, entretanto é um contraste. Não pode ser a portanto. Portanto, gente, é uma conclusão. Portanto, a gente reclama dos nossos empregos. Não faz sentido. Todavia. O que vocês acham? Todavia, a gente reclama dos nossos empregos. Faz sentido? Não, porque é contraste. E afinal? Vocês acham que afinal faz sentido? Não, afinal tá nessa parte aqui de conclusão, ó. Afinal, a gente reclama dos nossos empregos. Você percebe que opa, não faz sentido, afinal? Só pode ser então, mesmo que você não conhecesse os conectivos, tá? 23, física. Aqui, gente, ele quer saber assim, ó.
Admitindo que a pipa esteja pairando no ar, imóvel em relação ao solo, então ela está em equilíbrio. E tendo como base a figura, os vetores que indicam as forças atuantes sobre o ponto P. Gente, imagina uma corda. Imagina um ponto aqui e uma corda aqui. Eu puxo aqui, você puxa aqui. Para estar em equilíbrio, a força que eu estou fazendo aqui tem que ser a força que você está fazendo aqui igual. Tá bom? Mesma coisa a pipa. Para ela estar aqui pairando em equilíbrio, eu tenho que estar puxando aqui, ó. E a pipa tem que estar puxando. Ó, ela está ligada por dois pontos. Então está dividindo o que ela está puxando. A resultante é aqui. Mas os pontos que estão sendo puxados são esses da cordinha dela. Pronto, gente. Só com isso, alternativa letra A, ó. Perceba que isso aqui não faz sentido. Se a força for toda para cá, a pipa vai embora. Não faz sentido. Ela tem que ser para lados opostos. Aqui não é o ponto P que está puxando. Tem que estar, para estar em equilíbrio, tem que ter uma força para cá e uma resultante para cá igual. Você pode dividir essa resultante aqui, ó. Só isso, gente. Eu só li o que estava aqui. A resultante das forças. Tem eu puxando aqui e tem a pipa puxando lá. Pronto, esses são os vetores. Não tem nada demais. Vetor são essas setas aí. Acertou. 32. Muito tranquila, gente. Digamos que você não sabe sobre... Porque o aluno vai ler isso aqui. Ai, lançamento, eu não lembro, eu não estudei isso em física. Calma. Calma. Eu só vou pegar aqui, ó. Não vou nem ler o que ele está falando. Analisando o gráfico, é correto afirmar que o pássaro começa. Aqui eu tenho o meu mapa. Cair a partir do ponto 2, 4. Lembra, coordenada é sempre x, y. Então, ponto 2, 4, o 2 está no x e o 4 está no y. 2, 4. É esse ponto aqui, você une eles, ó. Ele começa a cair desse ponto, gente? Sim, ó. Olha ele caindo aqui, ó. Até aqui ele estava subindo. A partir desse ponto ele começa a cair. Achei minha alternativa. Difícil? Acertou. Não fica com medo, gente. Por isso que eu falo, calma. Começa a cair do ponto 4, 2. Não, ó, o ponto 4, 2 aqui. Não pode. Subir a partir do ponto 2, 4. Não. Aqui ele está caindo, ó. Ele começa a subir aqui. Subir a partir do ponto 4, 2. Não, ó, 4, 2 aqui. Subir a partir do ponto 3, 3. Não, ó o ponto 3, 3 aqui. Não está subindo aqui, que ele já está caindo. Resolveu a questão. E a última... Gente, vocês têm que saber isso aqui, tá? Aqui ele está perguntando os continentes que estão identificados no mapa correto e respectivamente. Ele quer saber, ó. Em um jogo com seus amigos, você recebe a missão de conquistar os continentes asiático, europeu e africano. Nessa ordem. Eles estão identificados aonde? Onde que está o asiático, gente? Ó, eu coloquei aqui embaixo. Asiático. 4. Então isso aqui já não pode ser. Europeu. 2. Já não pode ser, já acertou. Africano. 3. Pronto, acertou. Gente, vocês têm que saber quais são os continentes, gente. Isso aqui é básico, ó. América. América é uma coisa só. Tem a do norte, tem a do sul, mas América é um continente. Tá ligado? América Central. 1. Vamos aqui pro outro continente, Europa. Esse é fácil, né? África, é fácil, né? Ásia, tranquilo. Oceania, esse aqui do ladinho.
Antártica. Tem que saber, gente, os continentes de cabeça. Tem que saber os estados brasileiros também de cabeça, tá, gente? Outra coisa que você tem que saber nesse mapa: Oceano Pacífico, Índico e Atlântico. O Oceano Atlântico, ele tá aqui no meinho, ó. Imagina América, África, Atlântico. Percebeu que tem A nos três? O Atlântico é o que está no meio, é o que tem o A aqui, ó. América, África e Atlântico. Já decorou, pronto. Oceano Índico, lembra da Índia? Índico. É o que está perto da Índia. Só sobrou quem? O Pacífico. Pensa que o Pacífico é aquele que está mais longe, ele é Pacífico. Está lá longe, é o Pacífico. Já decorou os oceanos. O que mais eu preciso saber? O que é o Equador aqui, ó? Meridiano de Greenwich. Tem que saber reconhecer esse mapa, gente. Mais importante, quais são os continentes? Quais são os oceanos? Ó, nunca ouviu falar? Tem que saber. Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer. Mas o mais importante é o Equador e o Meridiano de Greenwich. Saber os oceanos, Pacífico, Índico e Atlântico, tá bom? Terminamos aqui, agora vai o bônus. Eu espero que vocês fiquem, porque esse bônus cai muito. Muito, muito, muito. Tem que saber. Que é essa parte aqui, ó. Gente, a gente vai primeiro aqui, ó, a gente tem compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Vamos falar primeiro dos inorgânicos. Aqui. A gente está falando de água, sais minerais e isso aqui, ó. A composição química dos seres vivos é 99% esses seis aqui, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Ó, entra nesse site, Escola Educação, lá tem muitos esquemas bons para vocês estudarem, tá? Por que eu preciso saber dos sais minerais? Eu já vou mostrar ali embaixo. Eles atuam em reações enzimáticas, controle osmótico, composição dos ossos, moléculas orgânicas. Ele é muito importante, tá bom? Mas o mais importante aqui, compostos orgânicos. Proteína, lipídio, carboidrato e vitamina. Gente, carboidrato é o responsável pela liberação de energia, é o que te dá energia pro dia a dia, pro trabalho de todas as células dos seres vivos. A glicose é o principal fornecedor de energia. Proteína, moléculas complexas, aqui ó. Aminoácidos são os que formam as proteínas. Aqui eu coloquei do ladinho, ó. Aminoácidos são unidades formadoras de proteína. Então, quando perguntar onde acha aminoácido, é no mesmo lugar que você acha proteína, carne, ovos, lipídios, constituintes das membranas das células, importantes reservas energéticas. Isso aqui é o mais importante. Elas servem como reserva energética, regulação hormonal. Vitaminas, gente. Substâncias orgânicas muito importantes para os seres humanos. Geralmente não são fabricadas pelo organismo humano. Por isso precisamos da alimentação. Precisam ser obtidas através da alimentação. Legal. Mas você tem que saber mais que isso. Ó. Carboidrato. O que eu preciso saber aqui? Principal, funções. Energia para o corpo, para o cérebro. Poupar a utilização de proteínas. Por quê? Se você não só ingere proteína e não come pouco carboidrato, o corpo vai usar a proteína como fonte de energia, mas a proteína precisa ser usada para outras coisas, gente. A função principal dela, ó, ela forma tudo isso aqui, ó, pele, cabelo, unha, músculo, tendões, cartilagens, regula hormônios, recuperação e reparação de construção de tecidos. O pessoal que vai na academia adora. Proteína ajuda a construção muscular. Então, para você não usar a proteína como energia, você precisa dos carboidratos. Mantém as reservas de glicogênio no músculo. Mantém o atleta na prática de exercícios por mais tempo.
Se você vai fazer exercício em jejum, provavelmente você não vai aguentar tanto quanto fazer o exercício depois de uma refeição. Manter os níveis de glicose. Previne e retarda a fadiga muscular. Atua na manutenção do sistema imunológico. Olha a importância do carboidrato. Aqui as principais fontes, né? Fruta, mel, hortaliças, frutas e verduras, leguminosas, cereais. Agora lipídios. Funções, mais importante, reserva de energia. Formadora das membranas celulares. Esses dois são os mais importantes. Onde você acha? Gorduras principalmente saturadas, carnes, manteiga, leite, queijo. Aqui tem várias fontes. Proteínas. Recuperação e reparação e construção dos tecidos. Fontes. Carne, queijo, frango, ovos, alguns cereais. Isso é importante, gente. Muita questão você mata com isso aí. Parte final do bônus aqui. Tem que saber, gente, as principais vitaminas e os principais sais minerais. O que mais cai? A carência, a falta é o que mais pede. Em segundo lugar, a função no organismo. E em terceiro lugar, as fontes. Quais são as mais importantes? Vamos lá, vitamina A, importantíssima. Problemas de visão, secura da pele. Eu vou falar aqui do que é mais importante, a vitamina e a carência, tá? Mas vocês têm que ler tudo. Ó, ela combate radicais livres, formação dos ossos, pele e função da retina. Lê isso aqui também. Mas eu vou falar mais a parte mais importante para não ficar maçante. Outra vitamina hiper importante, D. A falta dela, raquitismo. Você ouviu raquitismo? A está relacionada a escorbuto, que é aquele problema na visão noturna. A D está relacionada com raquitismo e osteoporose. E, importante também, dificuldades visuais e alterações neurológicas. K, muito importante, deficiência na coagulação do sangue. As do tipo B são importantes, mas não caem tanto. A que mais cai é essa aqui, B1, beriberi, que é a doença que causa sua falta, e a B12, que é a anemia perniciosa. São as mais importantes aqui, ó, B1, B12. Agora, outra super importante, C. Ah, gente, desculpa, eu falei escorbuto na letra A, escorbuto é a vitamina C, tá? Vitamina C, desculpa aí. A está relacionada a problema de visão e secura na pele, diminuição dos glóbulos vermelhos, formação de cálculos renais. A escorbuto, eu lembrava por causa da C nas provas. Tem esse Czinho. Está relacionado à vitamina C. Então, vitamina C, tem que saber. K, E, D e A, mais importantes de todas. E a sua carência é o que provoca. Na questão dos sais minerais, quais são os mais importantes? Primeiro lugar disparado, ferro, porque ele é indispensável na formação da hemoglobina. Sem hemoglobina, anemia, gente. Onde você acha? Fígado, coração, rim. Aí que entra a parte 2 aqui do nosso bônus. Ó, presta atenção nisso. Muito importante. Hemoglobina, a função é transportar oxigênio. Por isso que quando você tem anemia, você se sente cansado, porque você não tem oxigênio suficiente no músculo. Ele transporta oxigênio dos pulmões para as mais diversas partes do organismo. Mas o que é essa hemoglobina? E onde que ela fica? Aqui, gente, nas hemácias. São células circulares presentes no sangue que vivem no organismo cerca de 120 dias. Elas são formadas pela hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína vermelha que contém ferro. Olha o sal aqui, mineral que a gente está conversando. Considerada a principal proteína intracelular das hemácias.
Sua função é transportar oxigênio no sangue. Essa função é importantíssima. A gente está falando aqui dos elementos figurados do sangue. Cai muito, muito. Plaquetas, hemácias e leucócitos. Hemácias a gente acabou de falar. Ela tem hemoglobina, transporte intracelular do oxigênio. Mas vamos aproveitar aqui, ó. Leucócitos. São células relacionadas à proteção do nosso organismo. São diferentes tipos de leucócitos. Isso você não precisa saber, é mais para o vestibular. Você só precisa saber que os leucócitos estão relacionados à imunidade, à proteção, à defesa do organismo. As plaquetas estão relacionadas à coagulação do sangue, quando você faz aquele machucadinho e forma casquinha, tá? E a hemácia está relacionada ao transporte de gases. Elementos figurados do sangue, importantíssimo saber, não pode ir pro vestibulinho sem isso. Bom, legal, fizemos esse adendo aí. Vamos terminar os sais aqui. Ferro já falamos, ele está relacionado à anemia, porque ele é indispensável na formação da hemoglobina, que está lá na hemácia, principal proteína dela para transporte de oxigênio. Cálcio atua na formação dos tecidos. O que provoca a sua falta? Osteoporose, raquitismo. Você lembra o que provoca raquitismo lá nas vitaminas, a sua deficiência? Ó, já tem que saber de cabeça. Está relacionado à vitamina D. Então, olha a importância do cálcio. E onde que você encontra? Fósforo. Ele atua na formação dos ossos e dentes. ATP, energia. É maior probabilidade de ocorrência de fraturas e raquitismo. Ferro a gente já viu. Iodo eu nunca vi pedir. Mas está aqui. Ajuda na formação dos hormônios, a carência, bócio endêmico, desordem metabólica. Cloro é importante no suco gástrico, porque tem o ácido clorídrico. Deficiência digestiva. Você acha ele no sal de cozinha. Potássio. Potássio e sódio, gente, são importantes no impulso nervoso. Quem já estudou bomba de sódio-potássio é responsável pela transmissão e condução do impulso nervoso, tá? Muito importante. Magnésio. Forma a clorofila. Bom, eu não vi pedir magnésio também, viu, gente? Flúor. Mais raro também, mas forma o esmalte dos dentes. Quando você tem com deficiência em flúor, você está mais propenso a cáries dentárias. Então, gente, não pode ir pro vestibulinho sem saber vitamina, sal mineral. Você não pode ir pro vestibulinho sem saber o que são os elementos figurados do sangue, plaquetas, hemácias, leucócitos. Leucócitos relacionados à defesa, hemácia, transporte de gases, oxigênio, plaquetas, está relacionada à coagulação do sangue. Você não pode ir pro vestibulinho sem saber esses três amiguinhos aqui, ó. Proteínas, suas funções, fontes, carboidratos, lipídios. Você não pode ir pro vestibulinho sem saber isso, gente. Dá uma olhadinha com calma nesse esquema aqui, ó. Compostos inorgânicos, bioquímica da vida, compostos orgânicos. Aminoácidos compõem as proteínas. O que é mais importante? Proteína, lipídio e carboidrato. Tem que saber o que é cada um, função de cada um, onde você encontra, principais fontes. Tem que saber vitaminas, principais que eu coloquei aí abaixo. Tem que conhecer os principais sais minerais. Isso aqui é o bônus. Você não pode ir para o vestibulinho sem saber isso. A maioria não sabe, chega lá e se desespera. Você não. Você acabou de ver esse esquema aqui e agora você sabe. Quando chegar no vestibulinho, dá um pause aqui, faz um esqueminha no seu caderno, gente. Revisita essa parte aqui de novo. Vê esse vídeo novamente. Você não pode ir pro vestibulinho sem isso, tá bom? Bom,
Por hoje era isso, eu queria mais falar de gráficos e tabelas. Inclusive, se você entendeu essa questão aqui, ó, você tá de parabéns. A Ritec não te pega em mais nada. Tenta fazer ela sozinho, tá bom? Não conseguiu, teve dificuldade, volta no vídeo. Essa questão é a mais importante nesse aspecto. Você aprendeu a olhar a charge, você aprendeu a verificar que, na verdade, seja lá o que ele está te dando, você encara como um mapa. Quando você vem aqui embaixo, você encara essas alternativas como rotas. Seu objetivo é descobrir qual rota está correta em relação ao mapa que ele te deu. Só isso. Lembrando, não se assusta só porque tem matemática e a informação está apresentada de uma forma que você nunca tinha visto antes. Se você estiver calmo, você acerta. E por último, a receitinha aqui, ó. O que você vai precisar, gente? Calma, um pouco de atualidades, noções de geografia, gramática, matemática básica e lógica e conteúdo de história. Alunos, fiquem tranquilos, vocês vão ter todo o conteúdo que vocês precisam, tá? Espero ter ajudado. A gente matou mais um aqui, ó. E vambora, gente. Boa sorte aí. Precisar de alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara, é só vir perguntar pra mim, tá bom? Grande abraço. Ah, tenta ver, se você acha o vídeo longo, vê 20 minutos por dia, 30 minutos por dia. O importante é vocês terem essas informações na cabeça, tá? Um grande abraço a todos, precisando me procurem. Tchau, tchau.